E a parte C desse versículo 2, e ele saiu vencendo e para vencer. Esse cavaleiro que estava sentado no cavalo branco sai vencendo e para vencer. Também falando sobre a ascensão do anticristo. O versículo 2 está aqui na esquerda, para vocês não se perderem, tá? E aqui as referências. Daniel 7:8. O pequeno chifre, que é o anticristo. Enquanto eu observava os chifres, eis que entre eles subiu outro chifre, pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. Então o anticristo ele vai derrotar 3 desses 10 reis que vão se levantar ali dentro do antigo Império Romano. Seria o que a gente chama de Império Romano restaurado. Ainda em Daniel 7, do versículo 20 ao 26, também quis saber a respeito dos 10 chifres que ele tinha na cabeça, e do outro chifre que subiu, diante do qual caíram 3 chifres. Ou seja, aquele chifre que tinha olhos e uma boca que falava com arrogância e que parecia mais forte do que os outros chifres. Enquanto eu olhava, eis que este chifre fazia guerra contra os santos e estava vencendo. Versículo 23. Então ele disse: o quarto animal será um quarto reino na terra, que será diferente de todos os outros reinos. Ele devorará toda a terra e a pisará com os pés e a fará em pedaços. Aqui ele se refere ao Império Romano. Versículo 24. Os 10 chifres correspondem a 10 reis que se levantarão daquele reino, tá? Do Império Romano. Depois deles se levantará outro rei que será diferente dos primeiros e derrotará 3 reis. Então lembram que eu falei que vão levantar 10 reis e depois dele o anticristo surge desse meio aí. Depois dele se levantará outro rei que será diferente dos primeiros e derrotará 3 reis. Ele falará contra o Altíssimo, oprimirá os santos do Altíssimo e tentará mudar os tempos e a lei. E os santos serão entregues nas mãos dele por um tempo, tempos e metade de um tempo, 3 anos e meio. Mas depois será instalada a sessão do tribunal para lhe tirar o domínio. Então o anticristo dominará de fato. Para o destruir e o consumir até o fim. Aí a gente aproveita Daniel 8, versículos 8 ao 12. Aqui é a visão sobre um carneiro e um bode. Isto é uma profecia de dupla referência a respeito de Antíoco IV Epifânio. Ele era sírio. E o anticristo. O bode, Alexandre Magno, ele se engrandeceu cada vez mais. Porém, quando estava no auge do seu poder, o seu grande chifre foi quebrado. Ele morre, Alexandre Magno, aos 32 anos. E em seu lugar saíram 4 chifres. Os 4 chifres, então, são os generais de Alexandre o Grande: Cassandro, Lisímaco, Ptolomeu e Seleuco. Bem visíveis, esses chifres são bem visíveis, que cresceram na direção dos 4 ventos do céu. De um deles, de Seleuco, saiu um chifre pequeno, que é o Antíoco IV, que se engrandeceu na direção do sul, do Egito, do leste para a Mesopotâmia e da terra gloriosa, que é Israel. Ele se engrandeceu tanto que alcançou o exército dos céus, lançou por terra alguns desse exército e das estrelas, e os pisou com os pés. Ele se engrandeceu tanto que chegou a desafiar o príncipe desse exército. Tirou dele o sacrifício diário e destruiu o lugar do santuário, que seria a profanação do templo. O exército lhe foi entregue com o sacrifício diário por causa das transgressões. Lançou por terra a verdade e tudo o que ele fez prosperou. Então aqui é uma visão sobre Antíoco IV Epifânio, um descendente de Seleuco, mas que simboliza já o anticristo escatológico. Daniel 8, ainda 23 ao 25, quando se aproximar o fim desses reinos e as transgressões tiverem chegado ao máximo, surgirá um rei cruel e mestre em intrigas. Grande será o seu poder, mas não por sua própria força.
causará destruições terríveis e prosperará naquilo que fizer. Saiu vitorioso e para vencer. Causará destruições terríveis e prosperará naquilo que fizer. Destruirá os poderosos e o povo santo. Por sua astúcia fará prosperar o engano. No seu coração ele se engrandecerá e destruirá muitos que vivem despreocupadamente. Ele se levantará contra o príncipe dos príncipes, contra Jesus, mas será destruído sem intervenção humana. Aqui também uma profecia de dupla referência. Esse rei cruel e mestre em intrigas também, Antíoco Epifânio, descendente de Seleuco, e o anticristo escatológico, que é a mesma pessoa, o rei cruel e mestre em intrigas. Ele vai receber poder, então, de Satanás e vai prosperar, vai sair vitorioso e para vencer. Daniel 11, 36 e 39. E este rei fará conforme a sua vontade, levantar-se-á e engrandecer-se-á sobre todo Deus, e contra o Deus dos deuses falará, será próspero até que a ira se complete, porque aquilo que está determinado será feito. Com o auxílio de um Deus estranho, agirá contra as poderosas fortalezas. Aos que o reconhecerem, multiplicará a honra, e os fará reinar sobre muitos, e repartirá a terra por preço. Aqueles que o reconhecerem como líder mundial, ele vai multiplicar a honra deles, e os fará reinar sobre muitos, repartindo a terra por um preço. Daniel ainda 9, 27, ele firmará aliança com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação. E sobre a asa das abominações virá o assolador, e isso até a consumação. O que está determinado será derramado sobre o assolador. Aqui é quando ele quebra o pacto com Israel, tá? Na metade da grande tribulação. Vai ser a primeira grande invasão do anticristo lá na Terra Santa. O anticristo também é conhecido como o assírio, isso está lá em Isaías 10, 20. Naquele dia os restantes de Israel e os da casa de Jacó, que tiverem escapado, nunca mais se apoiarão naquele que os feriu, mas se apoiarão no Senhor, o Santo de Israel. Mateus 24, 15. Quando, pois, vocês virem situado no lugar santo o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel, quem lê entenda, e aí ele prossegue. E aqui na próxima semana, para vocês que têm acompanhado aí todo sábado, a gente vai fazer o estudo em Mateus capítulo 24, o sermão profético. Tá? Nós vamos parar aí pelo menos mais uns 2 dias para fazer o estudo baseado nesse capítulo aí. Esse versículo 2 a gente vai partir agora para os comentaristas. Vamos ao primeiro comentarista. A cor branca indica que Cristo é o cavaleiro. Olha só esse intérprete aqui. Ele se refere que Cristo é o cavaleiro. No Apocalipse, branco sempre se refere ou é associado com Cristo. E aqui ele traz uma outra linha de interpretação também. A pregação do evangelho pelo mundo afora não deixará de marcar notáveis sucessos. A vitória de Cristo será total no fim dos acontecimentos. O outro comentário sobre o cavalo branco é simbólico, segundo ele, revela o anticristo que se apresenta ao mundo como um príncipe de paz. E o arco não menciona flechas, ele prega a paz, mas se prepara para a guerra, simbolizada pelo arco. E a coroa representa o fato de que ele conquistará muitas nações. A princípio, ele faz isso pela paz, mas logo, gradativamente, irá partindo para a guerra. O terceiro comentarista, este cavaleiro representa o anticristo. Este começa uma série de terríveis eventos na Terra. Refere-se a um indivíduo. Ele vem em um cavalo branco, imitando Cristo e dizendo-se ser ele. E aqui ele coloca as várias referências. Um arco em linguagem simbólica em relação ao homem descreve desígnios e conquistas do mal.
Cristo é sempre simbolizado como alguém que tem uma espada e não um arco. Ele coloca aqui as referências dele para esses dois temas. É Satanás quem dá uma coroa ao anticristo, também ele coloca aqui as referências. E ele fecha esse terceiro comentarista. O anticristo é a única pessoa pré-anunciada nas Escrituras que sai para conquistar neste momento específico, começando na 70ª semana de Daniel. E o último comentarista, acredita-se que o cavaleiro do cavalo branco representa o anticristo. Será alguém que dominará o mundo inteiro. Ele enganará a todos os inimigos de Cristo. Sua característica de domínio será com uma falsa paz, que será tirada a partir do cavaleiro vermelho, na metade da grande tribulação. Não se pode confundir com o outro cavaleiro branco, lá de Apocalipse 19. Aquele é o próprio Cristo. Este começa com uma série de terríveis eventos na Terra. O anticristo é a figura única que sai para dominar, conforme as Escrituras neste momento específico, e também aqui ele coloca outras referências a respeito disso. Então, fechamos aqui o nosso estudo de hoje. Semana que vem a gente abre aquela outra janelinha para ver o sermão profético, que ele vai falar também. Eu quero trazer principalmente sobre os sinais da vinda de Jesus. Porque a partir desse cavalo branco aqui, quando o anticristo sai, vai se passar o tempo até o cavalo vermelho, que é o próximo aqui. Então, a gente vai aproveitar esse tempo para falar um pouquinho sobre os sinais da vinda de Jesus. A palavra fala que o abominável da desolação, que é o anticristo, se assentará no lugar santo, não é isso? Então eu te pergunto o seguinte: ele tem que ser necessariamente judeu? Provavelmente ele sairá daquela, vamos dizer, Roma restaurada, né? E enganará a todos, né? Agora, ele mesmo trará a destruição para Israel, né? Que coisa. Ou tentará, né? Na verdade. Existem alguns pensamentos a respeito disso, que ele pode ser descendente de judeu ou parente de judeu. Na verdade, acaba sendo mesmo, né? Se a gente for ver ali os familiares de Jafé, de Noé, vai dar tudo ali, junto com os semitas, lá no início, né? Mas agora, só lembrando, o anticristo lá de Daniel, ele era assírio, tá? Ele era descendente de Seleuco, Antíoco IV, e eu creio que o anticristo também deva surgir dali, da Síria, daquela região ali, tá? Isso é o que eu penso a respeito dele, que acaba sendo parente, né? Distante também. Exato. Mas para se assentar no lugar santo, ele tem que ser reconhecido pelos judeus, né? Ele vai enganar os judeus e as nações. Ele vai enganar os judeus. Vai fazer uma aliança. Seria o próximo passo do anticristo, depois da ascensão dele, ele fazer uma aliança com Israel. Então, na metade dessa semana, ele vai quebrar o pacto. E isso, o templo já foi reconstruído. Tá? Para que ele possa se sentar no lugar santo, eles vão reconstruir o templo, e ali com alianças, né, com conversações, tudo na base do engano. E aí, na metade ali dos 3 anos e meio, ele quebra essa aliança, ele vai invadir Israel, vai espalhar Israel pelas nações de novo e vai sentar no templo lá. Ele vai tomar o templo à força, não vai ser assim, no engano, não, vai ser à força mesmo. Ele vai tomar dele. Entendi. Obrigado.